A campainha tocou exatamente às 20h17. Eu não esperava ninguém. Não numa sexta-feira à noite, quando finalmente tirei os sapatos e me joguei no sofá após a pior semana que consigo lembrar. Quando abri a porta, lá estava ela, Alexandra Monroe, a mulher a quem entreguei a minha carta de demissão apenas 3 dias atrás. A CEO que construíra um império industrial a partir do nada. A chefe por quem eu estava secretamente apaixonado há 2 anos. Ela estava encharcada pela chuva, segurando um envelope pardo nas mãos e com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto antes. Vulnerável, quase assustada. Aceitei a sua carta de demissão, disse ela, com uma voz pouco mais alta do que um sussurro. Gotas de chuva escorriam pelo seu rosto, misturando-se com o que pareciam ser lágrimas. Mas nunca aceitei perder-te da minha vida. Fiquei ali parado, paralisado, com as mãos ainda na maçaneta da porta. O meu cérebro não conseguia processar o que estava a acontecer. Esta era Alexandra Monroe, a mulher que comandava salas de reuniões cheias de homens poderosos. A CEO que tomava decisões de milhões de dólares antes do pequeno almoço. E ela estava parada na porta do meu apartamento, encharcada e tremendo, dizendo palavras que eu nunca pensei que ouviria. Meu nome é James Mitchell. Deixe-me voltar atrás e contar como cheguei aqui. Porque 6 meses atrás, eu nunca teria acreditado que este momento fosse possível. 6 meses antes, a minha vida desmoronou numa terça-feira à tarde. Cheguei à casa do trabalho e encontrei um bilhete na bancada da cozinha. Rebecca, minha namorada há 4 anos, tinha me deixado. O bilhete era curto, frio. Ela conhecera outra pessoa na academia, alguém mais emocionante, escreveu ela. Alguém que não estivesse sempre cansado do trabalho. Alguém que realmente tivesse tempo para ela. Ela já tinha mudado as suas coisas depois de anos juntos e nem conseguiu me dizer isso na cara. Naquela noite, sentei-me no chão do nosso quarto vazio, olhando para os espaços onde antes estavam os móveis dela. Nós falávamos em casar. Tínhamos procurado casas. Tínhamos planeado todo o nosso futuro juntos. E ela jogou tudo fora por um cara que conheceu nas aulas de yoga. Na manhã seguinte, arrastei-me para o trabalho na Apex Industries. Eu estava lá há 5 anos, tendo subido de gerente de operações júnior a gerente de operações sênior. A empresa fabricava equipamentos de alta tecnologia, o tipo de máquinas que constroem outras máquinas. Era um trabalho complicado, mas eu adorava. Ou pelo menos adorava. Alexandra Monroe era a fundadora e CEO. Ela tinha começado a empresa há 12 anos numa garagem, só ela e 2 engenheiros. Agora tínhamos mais de 300 funcionários e contratos com algumas das maiores fábricas do país. Ela era brilhante, todos diziam isso. Ela conseguia olhar para o chão de fábrica e identificar problemas que outras pessoas levariam semanas para perceber. Ela lembrava-se de todos os detalhes de cada projeto e esperava que todos à sua volta fossem igualmente perspicazes. Eu sempre a respeitei, até a admirava, mas há 2 anos algo mudou. Fui promovido a diretor de operações, o que significava que trabalhava diretamente com ela quase todos os dias. Passávamos horas no escritório dela a rever planos e a resolver problemas. Ela trazia café para nós dois sem perguntar como eu gostava, porque de alguma forma tinha memorizado que eu tomava puro com um açúcar. Ela ria das minhas piadas terríveis sobre equipamentos de fábrica. E às vezes, tarde da noite, quando todos já tinham ido para casa, ela falava sobre coisas que não tinham nada a ver com o trabalho, a sua infância, os seus sonhos, os seus medos sobre se estava a construir algo que realmente importava. Esses momentos faziam o meu peito apertar. Faziam-me ansiar pelas segundas-feiras de manhã, em vez de temê-las. Faziam-me ficar até tarde, mesmo quando não precisava, apenas na esperança de que ela passasse pelo meu escritório para conversar. Mas ela era minha chefe e eu estava num relacionamento. Então enterrei esses sentimentos bem fundo, onde não poderiam causar problemas. Quando Rebecca se foi, pensei, o homem, pensei que iria desmoronar no trabalho. Esperava estragar projetos, perder o foco, tornar-me o tipo de funcionário sobre o qual todos cochicham na sala de descanso. Em vez disso, algo surpreendente aconteceu. Alexandra chamou-me ao seu escritório 2 dias após o rompimento. Não sei como ela descobriu. Talvez alguém me tenha visto a chorar no meu carro no estacionamento. Talvez ela tenha apenas percebido que eu parecia não dormir há uma semana. Eu soube o que aconteceu, disse ela, com a voz mais suave do que eu jamais tinha ouvido.
Sinto muito, James. Isso é incrivelmente difícil. Eu acenei com a cabeça, sem confiar em mim mesmo para falar sem que minha voz falhasse. Estou a ajustar a sua agenda. Ela continuou. Podes trabalhar de casa 3 dias por semana durante o tempo que precisares. E vou adiar os prazos dos teus projetos em 2 semanas. Precisas de espaço para processar isto. Aqui. Esta era Alexandra Monroe, a mulher que uma vez disse a um cliente que os prazos eram sagrados e que quem não os cumprisse mais valia nem aparecer para trabalhar. E aqui estava ela, a reorganizar projetos importantes porque a minha namorada me tinha deixado. Obrigado, consegui dizer. Isso significa mais do que imaginas. Ela acenou com a cabeça uma vez, rápida e profissional como sempre. Cuide de si primeiro, James. O trabalho ainda estará aqui quando estiver pronto. Isso foi há 6 meses, e durante 6 meses o acordo funcionou. Eu ia ao escritório na segunda e na terça-feira e trabalhava em casa o resto da semana. Isso deu-me tempo para organizar os meus sentimentos sem que todos no trabalho estivessem a observar-me. Tempo para empacotar as coisas que a Rebecca deixou e doá-las. Tempo para descobrir quem eu era sem ela. A Alexandra começou a verificar como eu estava regularmente. No início, eram apenas assuntos de trabalho. E-mails rápidos a perguntar se eu tinha os relatórios prontos ou se precisava de ajuda com alguma coisa. Mas depois as mensagens tornaram-se mais pessoais. Ela perguntava como eu estava, se estava a comer bem, se precisava de mais tempo de folga. Eu disse a mim mesmo que ela estava apenas a ser uma boa chefe, a cuidar de um funcionário que estava a passar por um momento difícil. É isso que bons líderes fazem, certo? Eles preocupam-se com as suas pessoas. Mas depois vieram os telefonemas. O primeiro aconteceu numa quarta-feira à noite por volta das 23 horas. Eu estava sentada à mesa da cozinha, a olhar para o ecrã do meu portátil. Há 3 horas que tentava terminar uma apresentação, mas o meu cérebro parecia lama. Não conseguia concentrar-me, né? Não conseguia pensar direito. O meu telefone tocou e o nome da Alexandra apareceu na tela. Olá, ela disse quando eu atendi. Vi que você ficou online até tarde. Só queria ter a certeza de que está tudo bem. Conversamos por uns 10 minutos sobre a apresentação em que eu estava a trabalhar. Ela me ajudou a resolver um problema em que eu estava empacado. Então, quando estávamos prestes a desligar, ela disse algo que me surpreendeu. Li este livro na semana passada. É sobre um tipo que atravessa o país de moto depois de a sua vida desmoronar. Fez-me pensar em ti. Tu mencionaste uma vez que gostas de motos, certo? Sim, eu disse de repente mais acordado. Tenho restaurado uma na garagem do meu prédio. Uma Honda CB 150 de 1978 tem sido um projeto há anos. Isso parece incrível, ela disse, e eu podia ouvir o sorriso na sua voz. Conta-me sobre isso. Então, contei. Contei-lhe sobre como encontrei a moto numa venda de bens, toda enferrujada e quebrada. Sobre passar os fins de semana a desmontá-la, peça por peça, a limpar cada componente, a procurar peças de reposição, sobre como trabalhar com as mãos me ajudava a pensar, me ajudava a relaxar de uma forma que ficar a olhar para planilhas nunca fez. Ela ouviu mesmo, fez perguntas que mostravam que realmente se importava com as respostas. Aquela ligação durou 1 hora e meia. Mal falamos sobre trabalho. Depois disso, as chamadas tarde da noite tornaram-se regulares. 2 ou 3 vezes por semana, o meu telefone tocava por volta das 22 ou 23 horas. Às vezes, ela começava com uma pergunta sobre o trabalho, mas acabávamos sempre por falar sobre outras coisas. Ela contou-me sobre ter crescido em Boston com uma mãe solteira que tinha 3 empregos para sustentar a família. Sobre como a mãe nunca se queixava, nunca a fazia sentir que estavam a passar por dificuldades, mesmo que comessem massa ao jantar 5 noites por semana. Sobre como isso a ensinou a trabalhar mais do que todos os outros, a nunca esperar que nada lhe fosse dado de mão beijada. Contei-lhe sobre o meu sonho de atravessar o país de moto assim que terminasse de restaurá-la, para ver o país sem um horário ou um plano, apenas para andar e ver onde acabaria. Essas conversas tornaram-se a melhor parte do meu dia. Eu me pegava olhando para o relógio às 9h30, imaginando se ela ligaria, sorrindo quando via o nome dela na tela, deitado na cama depois de desligarmos, relembrando as coisas que ela havia dito. Mas eu continuava me lembrando da realidade.
Ela era minha chefe. Provavelmente estava apenas sendo gentil com um funcionário que estava passando por um momento difícil. A sensação calorosa no meu peito quando ela ria das minhas piadas não significava nada. Não podia significar nada. Então, meses depois de Rebecca sair, tudo ficou mais difícil. A Apex Industries anunciou que iríamos nos fundir com a Sterling Manufacturing, uma concorrente menor. Era um negócio enorme, do tipo que poderia dobrar o tamanho da nossa empresa. E adivinhem quem foi designado para liderar a integração das operações? Eu. De repente, minha carga de trabalho triplicou. Eu estava a gerenciar duas equipes, coordenando diferentes sistemas, tentando mesclar os cronogramas das fábricas e as cadeias de abastecimento. Trabalhava 14 horas por dia, às vezes 16. O acordo flexível de trabalho a partir de casa já não importava, porque estava sempre a trabalhar, sempre estressado, sempre a um erro de distância do desastre. Deixei de dormir bem, comecei a viver à base de café e bebidas energéticas, saltava refeições porque estava demasiado ocupado. O meu apartamento tornou-se uma confusão de embalagens de comida takeaway e projetos inacabados. As chamadas tarde da noite com a Alexandra pararam. Não porque ela parou de ligar, mas porque eu estava exausto demais para ter conversas reais. Conversávamos por 5 minutos sobre problemas de trabalho e então eu tinha que ir embora porque outra crise precisava da minha atenção. Comecei a cometer erros, pequenos no início, e-mails perdidos, acompanhamentos esquecidos, depois erros maiores. Enviei um relatório para o cliente errado. Confundi dois cronogramas de projetos diferentes em uma reunião. Fiquei tão confuso durante uma apresentação que tive de parar e recomeçar. Durante uma videoconferência com a equipa da Sterling, mal conseguia manter os olhos abertos. Fiquei acordado até às 4 da manhã a resolver um desastre de agendamento e depois tive de estar na chamada às 8. Tropecei nos meus argumentos, perdi o fio à meada 2 vezes e dei respostas que não faziam sentido. A Alexandra estava nessa chamada. Eu podia ver o rosto dela na minha tela, mas não conseguia ler a sua expressão. Ela estava zangada, desapontada, preocupada. Eu não sabia e estava cansada demais para descobrir. Depois que a chamada terminou, sentei-me à minha mesa e fiquei olhando para a parede. As minhas mãos tremiam. A minha cabeça doía. O meu peito estava apertado, como se alguém estivesse sentado nele. Isto não é sustentável, pensei. Não posso continuar a fazer isto. Naquela noite, deitei-me na cama a olhar para o teto. Pensei na nota da Rebecca, em como ela tinha dito que eu estava sempre cansado demais para ela, demasiado focado no trabalho, nunca tinha tempo para as coisas que importavam. Na altura, achei que ela estava errada. Achei que ela estava apenas a inventar desculpas. Mas agora, eu me perguntava se ela estava certa. Não sobre me deixar por outra pessoa. Essa parte ainda era cruel, mas sobre eu me perder no trabalho. Sobre esquecer que deveria haver mais na vida do que projetos, prazos e provar o meu valor. Pensei na minha motocicleta parada na garagem, ainda pela metade, porque eu nunca tinha tempo para trabalhar nela. Sobre a viagem pelo país com a qual eu sonhava há anos, mas sempre adiava. Sobre os livros na minha estante que eu tinha comprado, mas nunca li. Sobre os amigos para quem eu tinha parado de ligar porque estava muito ocupado. O que estou a fazer? Perguntei a mim mesmo. Qual é o sentido de tudo isso? Saí da cama e abri o meu portátil. As minhas mãos moveram-se quase automaticamente, digitando palavras nas quais eu vinha pensando há semanas, mas não tinha coragem de dizer em voz alta. Escrevi a minha carta de demissão às 2 da manhã. Levei 1 hora para encontrar as palavras certas. Profissional, mais honesta, agradecida, mais firme. Quando terminei, reli 3 vezes. O meu dedo pairou sobre o botão de apagar. Era uma decisão importante. Abandonar um bom emprego, um bom salário, uma carreira que passei anos a construir. Mas pensei novamente naquela videochamada. Sobre como me senti vazia. Sobre como não conseguia lembrar-me da última vez que tinha feito algo apenas porque queria, não porque precisava. Guardei a carta e fechei o meu portátil. Amanhã falaria com a Alexandra. Amanhã, pela primeira vez, escolheria a mim mesma. Solicitei uma reunião com a Alexandra logo pela manhã. A assistente dela pareceu surpreendida, mas marcou-me para as 9 horas. Passei a hora anterior a andar de um lado para o outro no meu apartamento, a ensaiar o que diria e depois a esquecer tudo.
Quando entrei no escritório dela, o horizonte da cidade estendia-se atrás dela como se fosse dela. Talvez fosse, de certa forma. Ela levantou os olhos do computador, com o cabelo ruivo acobreado perfeitamente penteado, a expressão concentrada e profissional. James, o que posso fazer por si? Coloquei o envelope na secretária dela antes que perdesse a coragem. A minha demissão entra em vigor em 2 semanas. Lamento, Alexandra, mas não consigo continuar a fazer isto. Ela olhou para o envelope como se ele pudesse pegar fogo. Não tocou nele. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa que eu não saiba? Não, nada disso. Respirei fundo. Não é sobre a empresa. Não é sobre si. É sobre mim. Estou exausto. Estou a cometer erros. Não consigo manter este ritmo sem me perder completamente. Algo passou pelo rosto dela. Não era raiva. Algo mais suave, mais complicado. Podemos ajustar a sua carga de trabalho. Posso contratar mais 2 pessoas para a sua equipa até a próxima semana. Não é sobre a carga de trabalho, disse eu. E fiquei surpreendido com o quão firme a minha voz soou. Trata-se de precisar afastar-me completamente. Preciso descobrir o que realmente quero para a minha vida. E não consigo fazer isso enquanto estiver aqui. Ela ficou em silêncio por um longo momento. O único som era o zumbido distante do trânsito das ruas abaixo. Aceitaste outro cargo? Não, não tenho nada alinhado. Só sei que preciso sair. Ela finalmente pegou o envelope, segurando-o com cuidado, como se pudesse quebrar. És uma das melhores pessoas com quem já trabalhei, James. Perder-te vai prejudicar esta empresa. Vai prejudicar-me pessoalmente. Não sabia o que dizer. Obrigado. Não parecia certo. Desculpa, parecia inadequado. Mas eu entendo. Ela continuou, agora com a voz mais baixa. O teu bem-estar tem de vir em primeiro lugar. Eu deveria ter percebido que você estava a passar por dificuldades. Eu deveria ter feito algo mais cedo. Você fez tudo o que podia. Eu disse isso a ela e falei sério. Você me deu espaço quando eu precisei. Você ajustou a minha agenda. Isso não é culpa sua. Ela olhou para mim, então realmente olhou para mim, e por um segundo vi algo nos seus olhos que apertou o meu peito. Mas então isso desapareceu, substituído pela sua calma profissional habitual. Sentiremos a sua falta. Vou sentir a tua falta. Também vou sentir falta deste lugar. Admiti. E vou sentir falta de trabalhar contigo. Virei-me para a porta com o coração a bater tão forte que achei que ela pudesse ouvir. A minha mão estava na maçaneta quando ela chamou o meu nome. James, olhei para trás. Ela estava de pé com o envelope ainda na mão. E por um breve momento, parecia que queria dizer algo importante. Algo que não tinha nada a ver com trabalho, demissões ou avisos prévios de 2 semanas. Sim, mas tanto faz. Ficou preso por trás da sua máscara profissional. Boa sorte com tudo. Espero que encontre o que procura. Obrigado, eu disse, e saí antes que pudesse dizer mais alguma coisa. As 2 semanas seguintes foram estranhas. Tive entrevistas de saída com o RH. Treinei o meu substituto, um jovem perspicaz que fez 1 milhão de perguntas. Organizei os meus ficheiros e escrevi notas detalhadas sobre os projetos em andamento. As pessoas passavam pela minha secretária para se despedir e desejar-me boa sorte. Mas a Alexandra nunca o fez. Eu via-a nas reuniões, sempre perfeita, sempre focada nos negócios. Ela nunca me chamou à parte, nunca me enviou um e-mail que não fosse sobre trabalho. A assistente dela veio buscar o meu portátil e o meu crachá de acesso na minha última tarde. Não foi a própria Alexandra, apenas a sua assistente, com um sorriso educado e um pacote de saída da empresa. Disse a mim mesmo que era melhor assim, limpo, profissional, sem emoções confusas ou conversas constrangedoras. Mas, ao sair do edifício Apex pela última vez, carregando uma pequena caixa com itens pessoais, não conseguia afastar a sensação de que algo importante tinha ficado por dizer. 3 dias depois, na sexta-feira à noite, exatamente às 20h17, a minha campainha tocou. Eu estava no sofá, vestindo calças de moletom e uma camiseta velha da faculdade. Estava a meio de um filme que não estava realmente a assistir. Tinha pedido pizza 1 hora antes, então presumi que finalmente tivesse chegado. Peguei a minha carteira e abri a porta sem olhar pelo olho mágico. Alexander Monroe estava à minha porta. Ela estava encharcada pela chuva, a camisa branca molhada, o cabelo ruivo puxado para trás, mas com fios molhados escapando ao redor do rosto.
Ela segurava um envelope pardo contra o peito como um escudo. Por vários segundos, nenhum de nós falou. Eu apenas olhei para ela, tentando entender o que estava a ver. A minha CEO, a minha ex-CEO, no meu apartamento, na chuva. Aceitei a sua carta de demissão, disse ela finalmente, com a voz pouco acima de um sussurro. Mas nunca aceitei perdê-lo da minha vida. Eu devia parecer um idiota, parado ali com a boca entreaberta, a carteira ainda na mão. Ela parecia diferente, não apenas molhada, mas nervosa. Eu nunca tinha visto Alexandra nervosa antes. Confiante, sim. Irritada ocasionalmente, concentrada, sempre, mas nunca nervosa. Posso entrar? Perguntou ela quando eu não disse nada. Eu me afastei automaticamente. Ela passou por mim e entrou no meu apartamento, e de repente eu vi tudo através dos olhos dela. Embalagens vazias de comida takeaway na mesa de café. Uma pilha de roupa suja na cadeira que eu pretendia dobrar. As peças da minha moto espalhadas pelos jornais no chão, porque eu estava a tentar reconstruir um carburador. O lugar estava um desastre. Desculpa a confusão, eu não estava à espera de visitas. Ela virou-se para mim, ainda segurando o envelope. Nunca tinha feito isto antes. Nunca apareci na casa de alguém sem avisar. Nunca ultrapassei este limite. Já não sou sua funcionária. Eu apontei, encontrando a minha voz. Então, tecnicamente, não há limite a ultrapassar. Exatamente. Ela respirou fundo. É exatamente por isso que estou aqui. Ela estendeu-me o envelope. Eu peguei-o confusa e tirei os papéis de dentro. Era uma proposta de emprego detalhada, profissional, completamente inesperada. O cargo era diretor de programa de bem-estar, totalmente remoto, com horário flexível. A descrição do cargo falava sobre o desenvolvimento de recursos de saúde mental e iniciativas de equilíbrio entre vida profissional e pessoal para todos os funcionários da Apex. O salário era generoso, muito generoso. Criaste um cargo para mim? Perguntei, levantando os olhos dos papéis. Para ti e para todos os outros que possam precisar. Ela observava meu rosto com atenção. Tu entendes como é se esgotar. Sabes o que os funcionários precisam porque já passaste por isso. Seria perfeita para esta função. Não sabia o que dizer. Era atencioso. Incrivelmente atencioso. Mas algo nisso não fazia sentido. Alexandra, podias ter me enviado isto por e-mail. Por que estás aqui? Ela olhou para as mãos e depois voltou a olhar para mim. Porque não se trata apenas do emprego. Podia ter enviado um e-mail. Eu poderia ter pedido ao RH para entrar em contato contigo na próxima semana. Mas eu precisava vir aqui pessoalmente porque precisava que tu entendesses uma coisa. Entender o quê? Ela deu um passo à frente. Aquelas ligações tarde da noite que tivemos nos últimos 6 meses, quando conversávamos sobre livros, vida e sonhos, elas se tornaram a melhor parte do meu dia. A única parte do meu dia que parecia real, o meu coração começou a bater mais rápido. Alexandra, o que estás a dizer? Estou a dizer que quando me entregaste aquela carta de demissão, quando percebi que aquelas conversas iriam acabar, que eu não ouviria mais a tua voz, o teu riso ou os teus pensamentos sobre as coisas, eu não conseguia aceitar. Ela abanou a cabeça. Eu disse a mim mesma que era inadequado. Tu eras minha funcionária. Estavas a passar por um momento difícil com o teu rompimento. Eu era tua chefe. Havia 1000 razões pelas quais eu não podia dizer-te o que sentia. O que sentias? Repeti baixinho. Sinto, ela corrigiu. No presente. Ela olhou-me diretamente nos olhos. Passei 3 dias tentando convencer-me a não vir aqui. Passei 2 vezes pelo teu prédio esta noite, antes de finalmente estacionar. Isso é assustador para mim, James. Construí toda a minha vida sendo profissional, mantendo limites, separando os meus sentimentos pessoais dos negócios. Mas quando te demitiste, algo se quebrou em mim. Percebi que todas aquelas regras que eu seguia, todas aquelas barreiras que eu construí, estavam me impedindo de algo que realmente importava. E o que é isso? Perguntei, mesmo achando que sabia, precisava ouvir ela dizer. Tu, disse ela de forma simples e clara, tu és importante para mim. Não como funcionário, não como colega, como alguém em quem não consigo parar de pensar, como alguém que me faz rir quando estou estressada e me desafia quando estou a ser demasiado rígida e me vê como uma pessoa em vez de apenas uma CEO.
Coloquei o envelope no braço do sofá. Eu imaginava este momento tarde da noite quando não conseguia dormir. Eu imaginava o que diria se de alguma forma impossível Alexandra sentisse o mesmo que eu. Mas agora que estava a acontecer, todas as palavras que eu havia preparado desapareceram. Eu também pensava em você, admiti durante aquelas ligações. Depois delas, eu desligava e ficava sentado no escuro por uma hora, apenas revivendo nossa conversa. Eu dizia a mim mesmo que era uma idiotice. Você era minha chefe, eu estava uma confusão. Não podia acontecer. Mas já não és minha chefe, disse ela suavemente. Não, concordei. Não sou. Então talvez agora pudesse acontecer, talvez pudéssemos descobrir o que isto é. Ela gesticulou entre nós. Se quiseres. Olhei para ela, de pé no meu apartamento desarrumado, a sua camisa cara a pingar água da chuva no meu tapete barato. A sua armadura profissional cuidadosamente construída rachou o suficiente para eu ver a incerteza por baixo. Alexander Monroe, que comandava salas de reuniões e tomava decisões de milhões de dólares sem pestanejar, estava ali nervosa e vulnerável, correndo o maior risco da sua vida. Eu quero, eu disse, eu realmente quero, mas preciso entender uma coisa primeiro. Qualquer coisa. Por que agora? Por que aparecer aqui hoje à noite em vez de na semana passada, quando eu ainda trabalhava para ti? Porque eu não podia complicar a tua decisão. Ela disse isso como se fosse óbvio. Precisavas de te demitir. Precisavas de escolher a ti mesmo. Se eu tivesse dito o que sentia enquanto ainda eras meu funcionário, teria tornado tudo mais difícil. Poderia ter feito com que ficasses pelas razões erradas ou saísses confuso e magoado. Não podia fazer isso contigo, então esperaste. Esperei até que não houvesse mais desequilíbrio de poder. Até que estivesses livre para dizer sim ou não sem te preocupares com o teu emprego ou com o que isso poderia significar para a tua carreira. Ela deu mais um passo à frente. Não estou aqui como sua ex-chefe, James. Estou aqui como uma mulher que não consegue parar de pensar em alguém com um coração bondoso e uma mente brilhante que finalmente escolheu a si mesmo quando mais importava. Antes que eu pudesse encontrar palavras para responder, o meu telemóvel vibrou alto na mesa de café. O ecrã iluminou-se com o nome do meu irmão. Ele tinha ligado quase todos os dias desde o rompimento. Preocupado comigo, o som destruiu o momento entre nós. Alexandra recuou rapidamente, a sua máscara profissional começando a voltar ao lugar. Eu devo ir, disse ela. Isso foi um erro. Desculpe por aparecer assim. Não. A palavra saiu mais forte do que eu esperava. Peguei o telefone e o silenciei sem olhar. Fique, por favor. Ela hesitou, com a mão já na maçaneta da porta. Por quê? Porque eu quero, disse simplesmente. Porque tenho repetido todas aquelas chamadas tarde da noite na minha cabeça há 3 dias. Porque quando abri a porta esta noite e a vi ali parada, senti que podia respirar corretamente pela primeira vez desde que saí da Apex. A mão dela caiu da maçaneta. Ela virou-se para mim e vi algo cru na sua expressão. Algo vulnerável que a poderosa CEO nunca deixava ninguém ver. Estou sentada no meu carro em frente ao teu prédio há 40 minutos, ela admitiu. Passei por aqui 2 vezes ontem, uma vez no dia anterior. Continuei a dizer a mim mesma que isso era inadequado, que eu era sua chefe, que você tinha acabado de passar por um rompimento e que a última coisa de que precisava era dessa complicação. Mas eu incentivei. Não conseguia parar de pensar em você. Ela riu, mas parecia trêmula. Você sabe quantas reuniões do conselho eu participei nos últimos 3 dias, sem ter ideia do que estavam a dizer porque estava a pensar em você? Quantas vezes peguei o telefone para ligar para ti e me lembrei que não tinha mais esse direito? Atravessei a pequena distância entre nós. Tu tens esse direito. Não sou tua funcionária. Sou apenas eu e tu não és meu chefe. És apenas tu. Só eu sou assustador, ela sussurrou. Não sou boa nisso, James. Criei uma empresa porque as empresas fazem sentido. Elas têm regras, estruturas e lógica. Isto não faz sentido. Não precisa fazer sentido. Eu disse, às vezes, as melhores coisas não fazem sentido. Ficamos ali por um longo momento e eu podia ouvir a chuva a cair novamente lá fora, batendo contra as janelas. Venha sentar-se, eu finalmente disse. Deixe-me fazer um café. Podemos conversar como costumávamos fazer. Ela acenou com a cabeça e me seguiu até a minha pequena cozinha. Peguei 2 canecas enquanto ela se encostava na bancada, observando-me. Seu apartamento é bonito, disse ela,
embora ambos soubéssemos que era mentira. O lugar estava uma bagunça e tinha apenas 74 metros. É honesto, respondi, medindo o café moído. Sem fingimentos aqui. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro. Gosto de sinceridade. Enquanto o café coava, ela olhou para as revistas de motocicletas empilhadas na bancada, para a moto em miniatura pela metade, sobre a mesa da cozinha. Ainda estás a trabalhar nisso, observou ela. Ajuda-me a pensar, expliquei. Quando tudo com Rebecca desmoronou, não conseguia me concentrar em nada, mas conseguia trabalhar nessas pequenas peças, montando-as uma a uma. Isso me lembrou que coisas quebradas podem ser consertadas se você tiver paciência suficiente. É isso que você acha que é? Ela perguntou baixinho. Quebrado? Pensei na pergunta enquanto servia café nas duas canecas. Talvez eu ainda seja, de certa forma, mas estou trabalhando nisso. Entreguei-lhe uma caneca e nossos dedos se tocaram. Nenhum de nós se afastou. Ela tomou um gole e então olhou para mim por cima da borda da caneca. Tenho tido medo, ela admitiu. Medo do quê? Disso? De gostar tanto de alguém? Do que significa se eu estiver errada sobre ti? Sobre nós? Do que significa se eu estiver certa? Coloquei a minha caneca na mesa e peguei a dela, colocando-a ao lado da minha. Então, estendi a mão para pegar a dela. Passaste 2 vezes pelo meu prédio. Eu disse, ficaste sentada no teu carro por 40 minutos. Vieste até a minha porta na chuva. Isso não parece alguém que está inseguro. Parece alguém que é corajoso. Não sou corajosa, disse ela. Mas não retirou a mão. És a pessoa mais corajosa que conheço. Eu disse-lhe, construíste algo do nada. Arriscaste com um gestor de operações quebrado e deste-lhe espaço para se curar. Estás aqui agora, sendo honesta sobre como te sentes. Isso requer mais coragem do que qualquer outra coisa. Ela olhou para as nossas mãos entrelaçadas. Quase te disse isso naquele dia no meu escritório, quando te demitiste. Eu queria pedir-te para ficares, não pela Apex, mas por mim. Mas tu já carregavas um fardo muito pesado. Não podia acrescentar os meus sentimentos a esse peso. Eu precisava de sair, disse eu. Não por tua causa, mas porque me tinha perdido algures no trabalho, na dor e na tentativa de provar que estava bem quando não estava. Mas aquelas chamadas que tivemos, Alexandra, foram os únicos momentos em que me senti eu mesma, em que pude ser honesta sobre as minhas dificuldades, em que senti que alguém me via, e não apenas o que eu podia produzir. Ela apertou a minha mão. Eu vi-te, James. Eu vejo-te. O que acontece agora? Perguntei, ecoando a pergunta que girava na minha cabeça desde que ela apareceu à minha porta. Ela olhou para mim, e nos seus olhos vi a mesma esperança e medo que sentia. Isso depende do que tu queres, se achas que há espaço na tua vida para isto. Para nós, para o que quer que isto venha a nascer. Não sei como será, admiti. Só sei que quando apareceste esta noite algo mudou, como se uma porta que eu não sabia que estava fechada se abrisse de repente. Ela aproximou-se, perto o suficiente para que eu pudesse ver a chuva ainda brilhando no seu cabelo. Passei toda a minha vida a planear tudo. Estratégias de 5 anos, projeções de crescimento, avaliações de risco. Mas não consigo planear isto. Talvez seja essa a questão, disse suavemente. Talvez as melhores coisas não possam ser planeadas. Ela sorriu então, sorriu de verdade, e isso transformou completamente o seu rosto. A CEO desapareceu. A chefe intimidadora que comandava as salas de reunião desapareceu. O que restou foi apenas Alexandra a olhar para mim como se eu fosse algo precioso. Construí uma empresa transformando ideias em realidade, disse ela. Talvez possamos descobrir isso juntos, um passo de cada vez, sugeri. Ela assentiu. Começando com um jantar amanhã à noite. Só nós dois. Sem conversas de negócios, sem pressão. Apenas 2 pessoas a conhecerem-se sem todas as complicações. Eu sorri. Estamos a conversar há meses. Acho que já nos conhecemos muito bem. Será? Ela desafiou com os olhos brilhantes. Diz-me algo que eu não saiba sobre ti. Pensei por um momento. Estou apavorado com isto, admiti sobre nós, sobre o quanto quero que isto dê certo, sobre estragar tudo de alguma forma. Ela estendeu a mão e tocou o meu rosto gentilmente. Eu também. Mas ter medo significa que é importante. E talvez seja exatamente por isso que devemos tentar. Eu me inclinei e a beijei. Foi um beijo suave e breve,
apenas um toque de lábios, mas parecia uma promessa, como estar à beira de algo vasto e desconhecido e decidir dar um passo à frente mesmo assim. Quando me afastei, ela manteve os olhos fechados por mais um momento, e quando os abriu, estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Amanhã à noite, disse ela. Às 19h, vou buscar-te. É um encontro, disse eu, e ambos rimos da estranheza da situação. Depois de tudo, depois de meses de chamadas tarde da noite e sentimentos não expressos, tudo se resumiu a algo tão simples como um encontro. Na porta, ela parou e virou-se. Obrigada, disse ela. Pelo quê? Por abrir a porta? Por me pedir para ficar? Por ser corajoso o suficiente para querer isto, mesmo estando com medo? Nós dois estamos, lembrei-lhe. Sim, ela concordou, mas vamos fazer isso mesmo assim. Depois que ela saiu, fiquei na janela e a observei caminhar até o carro. Ela olhou para cima antes de entrar, percebeu que eu a observava e acenou. Acenei de volta, sentindo-me mais leve do que em meses. Aquela noite marcou o início. O jantar na noite seguinte se transformou em uma longa caminhada pela cidade, conversando até os restaurantes fecharem e as ruas ficarem silenciosas. Descobrimos que ambos amávamos livrarias antigas e filmes de ação ruins. Ela contou-me sobre o primeiro negócio que tentou abrir aos 23 anos e que fracassou espetacularmente. Eu contei-lhe sobre o acidente de moto que tive aos 19 anos, que me deixou uma cicatriz no ombro esquerdo e um respeito saudável por equipamentos de segurança. Não nos apressamos. Fomos devagar, cuidadosos com os corações um do outro, encontros para tomar café que se estendiam até a tarde, caminhadas de fim de semana onde conversávamos sobre tudo e nada. Ela veio ao meu apartamento e eu fui ao dela, um lugar deslumbrante no centro da cidade que, de alguma forma, parecia solitário, apesar do seu tamanho. 3 semanas depois daquela noite chuvosa, aceitei oficialmente o cargo de diretora de bem-estar. Voltar à Apex foi estranho no início, mas a Alexandra e eu mantivemos as coisas profissionais no trabalho. Tínhamos de o fazer. A empresa tinha políticas rígidas sobre relacionamentos, especialmente envolvendo executivos, mas todos sabiam de qualquer maneira. As pessoas não são cegas, e a forma como olhávamos um para o outro provavelmente nos denunciava. 2 meses depois, enfrentamos o nosso primeiro teste real. Um membro do conselho questionou se o meu novo cargo era apenas favoritismo, se eu era realmente qualificado, ou se tinha sido contratado por causa do meu relacionamento com a Alexandra. A acusação doeu, pior ainda porque parte de mim se perguntou se era verdade. A Alexandra convocou uma reunião de emergência do conselho. Eu não estava lá, mas ela contou-me mais tarde. Ela lá apresentou todas as minhas qualificações, todas as ideias que eu já tinha implementado, os dados preliminares que mostravam uma melhoria na satisfação dos funcionários. Depois, ela disse algo que se tornou lendário na Apex. James Mitchell conquistou esta posição através da sua experiência e perspicácia. Os meus sentimentos pessoais por ele são independentes do seu valor profissional. Se alguém questionar a sua competência, estará a questionar o meu julgamento. E convido-os a rever o meu histórico de decisões de contratação. Depois disso, ninguém mais questionou. Os programas que desenvolvi começaram a mostrar resultados reais. O esgotamento dos funcionários diminuiu 30% no primeiro trimestre. A rotatividade caiu. A produtividade realmente aumentou porque as pessoas não estavam a trabalhar até a exaustão. Outras empresas começaram a ligar a perguntar sobre o nosso modelo. Alexandra implementou políticas obrigatórias de equilíbrio entre vida profissional e pessoal em toda a empresa. Nada de e-mails depois das 19 horas, a menos que fosse uma emergência. Férias obrigatórias, dias de saúde mental que não contavam para a licença médica. O seu bem-estar vem em primeiro lugar, tornou-se mais do que uma frase bonita. Tornou-se a forma como a Apex funcionava. Durante meses após aquela noite chuvosa, fizemos uma viagem juntos. 2 semanas em motocicletas, passando por montanhas e estradas no deserto. Sem horário, sem destino em mente. Apenas a estrada e um ao outro. Uma noite, acampamos sob estrelas tão brilhantes que pareciam falsas. Alexandra disse-me que me amava. Eu estava à espera de ouvir essas palavras, mas tinha medo de dizê-las primeiro. Também te amo, disse eu, e foi sincero com todo o meu ser. 6 meses depois de ela ter aparecido à minha porta, mudei-me para um apartamento melhor.
Alexandra ajudou-me a fazer as malas, rindo da minha coleção de revistas de motocicletas e do número ridículo de canecas de café que eu tinha acumulado. Ela tinha a chave do novo apartamento desde o primeiro dia. Na maioria dos fins de semana, ela ficava lá. Algumas semanas, era mais do que fins de semana. Num sábado à tarde, estávamos sentados na minha varanda, com a cidade estendendo-se abaixo de nós, o sol se pondo em tons de laranja e rosa. Ela encostou-se em mim, com o meu braço em volta dos seus ombros. Eu costumava pensar que sucesso significava construir algo que durasse mais do que eu, disse ela baixinho. Uma empresa, um legado, algo que as pessoas se lembrassem. E agora? Perguntei, dando-lhe um beijo no topo da cabeça. Agora sei que o que mais importa não pode ser medido em margens de lucro ou quota de mercado. Ela virou-se para me olhar. É medido em momentos como este, em ter alguém que conhece o teu verdadeiro eu e te ama mesmo assim. Em construir uma vida, não apenas uma carreira. Puxei-a para mais perto. 6 meses atrás, eu achava que sair da Apex era desistir. Isso é engraçado, disse ela. 6 meses atrás, eu achava que perder você da empresa era perder você completamente. Isso mostra como nós dois estávamos errados. Ficamos sentados ali enquanto o sol desaparecia e as luzes da cidade começavam a brilhar. Meu telefone vibrou. Provavelmente era meu irmão a ligar, como ainda fazia às vezes, mas eu ignorei. Amanhã é segunda-feira, disse Alexander. De volta à realidade. Esta é a realidade. Eu corriguntei isso aqui mesmo. Tudo o resto são apenas detalhes. Ela riu e me beijou. Tens razão. Como tive a sorte de encontrar alguém que vê as coisas com tanta clareza. Apareceste à minha porta na chuva. Lembrei-a. Assumiste o maior risco da tua vida. A melhor decisão que já tomei. Ela sussurrou. A minha também. Eu disse ao deixar-te entrar. A vida nem sempre sai como planeamos. Às vezes, ela tira o que pensávamos que precisávamos. Às vezes, as portas fecham-se com força e barulho, deixando-nos em pé entre os escombros, a perguntar-nos o que aconteceu. Mas às vezes, se formos corajosos o suficiente para permanecer abertos às possibilidades, novas portas se abrem. Portas melhores. Portas que nunca soubemos que estávamos à procura. E às vezes, os começos mais bonitos começam com as palavras mais inesperadas ditas à porta, na chuva, por alguém corajoso o suficiente para arriscar tudo por uma chance de algo real.